E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O Vasco da Gama, tradicional clube carioca, entrou em um momento de intensa movimentação e especulação no cenário esportivo brasileiro. Na última coletiva, o presidente Pedrinho subiu ao palco com um semblante que misturava emoção e orgulho, anunciando algo que promete abalar as estruturas do futebol nacional, a chamada maior venda de SAF do Brasil. Desde o início, já era possível sentir a tensão no ar, torcedores e jornalistas reunidos esperando notícias que poderiam redefinir o futuro do clube. Pedrinho iniciou seu discurso lembrando da história centenária do Vasco, das conquistas e dos momentos difíceis, estabelecendo uma narrativa de superação. A ideia de vender a SAF, uma estratégia cada vez mais comum entre clubes que buscam equilíbrio financeiro, foi apresentada como uma oportunidade histórica, quase única, de colocar o Vasco em um novo patamar. O burburinho começou imediatamente, com flashes e câmeras captando cada expressão do presidente, que não poupou palavras ao reforçar que o clube estava diante de um momento transformador, um marco que poderia ser lembrado por décadas. Em seguida, Pedrinho passou a detalhar que a negociação não era apenas sobre dinheiro, mas sobre modernização, estabilidade e novas perspectivas, deixando claro que os investidores envolvidos seriam figuras de grande impacto no futebol e nos negócios. O anúncio, porém, não veio sem uma série de especulações. Jornalistas presentes, torcedores conectados nas redes sociais e comentaristas começaram a levantar hipóteses sobre os possíveis interessados na aquisição da SAF, mencionando nomes de grandes grupos nacionais e internacionais, cada rumor ganhando vida própria em minutos. Pedrinho, por sua vez, manteve um tom diplomático, afirmando que detalhes mais específicos só seriam revelados em etapas posteriores, mas que a magnitude da venda já poderia ser sentida. O público, naturalmente, começou a se dividir entre otimismo e ceticismo, alguns celebrando a chance de revitalização do clube, enquanto outros questionavam se a tradição e a identidade vascaína não seriam diluídas nesse processo. O clima de expectativa era palpável, e a repercussão começou a ganhar força instantaneamente, com torcedores comentando freneticamente sobre o impacto da operação para o futebol brasileiro como um todo. Especialistas começaram a analisar o possível valor da negociação, comparando com transações internacionais e questionando se, de fato, poderia se tornar a maior venda de SAF já registrada no país. A conversa nas redes sociais misturava números, promessas e medos, criando um turbilhão de opiniões em tempo real. Entre entrevistas improvisadas e gravações ao vivo, a narrativa de Pedrinho ganhou proporções ainda maiores, consolidando o anúncio como um dos eventos mais comentados do futebol recente. O impacto da declaração do presidente Pedrinho também começou a refletir nos bastidores do próprio clube, com membros da diretoria, conselheiros e funcionários compartilhando opiniões e estratégias em privado. Alguns celebravam a oportunidade de finalmente equilibrar as finanças, enquanto outros ponderavam sobre os riscos de abrir mão de uma parte tão estratégica do Vasco, especialmente em relação à gestão do futebol e à identidade histórica do clube. Pedrinho, sempre com seu tom firme e emocionado, enfatizou que todas as decisões foram tomadas com cautela, acompanhadas de estudos e aconselhamento jurídico e financeiro, reforçando a ideia de que a negociação seria não apenas lucrativa, mas segura e sustentável. Enquanto isso, a torcida começava a criar suas próprias narrativas, mesclando esperança e ansiedade, com memes, vídeos e comentários fervendo nas redes sociais, transformando o anúncio em um verdadeiro fenômeno digital. Analistas de mercado começaram a especular sobre o impacto para o futebol brasileiro, projetando mudanças no cenário de transferências, patrocínios e até na organização das SAFs, mostrando que o Vasco poderia se tornar um exemplo a ser seguido ou uma exceção radicalmente debatida. O discurso de Pedrinho também abordou aspectos emocionais, lembrando ídolos do passado, títulos históricos e momentos de superação, criando uma narrativa que conectava o presente ao legado do clube. Ele destacou que a venda da SAF não seria uma ruptura com a tradição, mas uma ponte para o futuro, capaz de trazer estabilidade e investimentos que poderiam transformar o Vasco em um gigante novamente, não apenas em campo, mas também fora dele, em infraestrutura, marketing e gestão.
Cada palavra parecia cuidadosamente pensada para acalmar os mais céticos e empolgar os mais apaixonados, reforçando a ideia de que o momento era histórico, quase épico. O clima na coletiva se tornou eletrizante, com flashes iluminando o palco e cada frase reverberando como se fosse um mantra de renovação e ambição. Pedrinho, visivelmente emocionado, finalizou destacando que a negociação da SAF não era apenas sobre números, mas sobre sonhos, visão e coragem, incentivando todos a acreditarem que o Vasco poderia entrar em uma nova era de conquistas e reconhecimento global, estabelecendo um novo padrão para clubes brasileiros. Enquanto as especulações se espalhavam, o burburinho nas redes sociais explodiu, transformando cada rumor em uma narrativa própria, com torcedores imaginando cenários de sucesso e críticas sobre possíveis mudanças. A mídia esportiva, ávida por detalhes, começou a criar análises, podcasts e vídeos, discutindo cada palavra de Pedrinho e tentando decifrar possíveis investidores, valores envolvidos e implicações para o futebol nacional. Surgiram debates sobre se a operação poderia realmente ser a maior venda de SAF do Brasil, com comparações envolvendo outras negociações de clubes grandes, criando uma aura de competitividade e pioneirismo. A ansiedade era contagiante, com cada torcedor, jornalista e comentarista tentando prever o desfecho, imaginando impactos financeiros, estratégicos e simbólicos para o Vasco. Esse turbilhão de expectativas refletia não apenas na imprensa, mas também na comunidade vascaína, que se via no epicentro de um possível momento histórico, aguardando o desenrolar de uma negociação que poderia redefinir o conceito de gestão de clubes no país e transformar o Vasco em uma referência para outros times em termos de profissionalismo e visão de futuro. Além disso, a reação dos concorrentes no cenário nacional começou a ganhar atenção, com outros clubes analisando a movimentação do Vasco e ponderando estratégias próprias. A venda da SAF do Vasco, considerada pioneira em escala, poderia provocar uma reconfiguração no mercado de clubes brasileiros, incentivando novos modelos de gestão e atraindo investidores nacionais e internacionais. Pedrinho, com seu discurso firme, reforçou a importância de manter a coerência e responsabilidade, destacando que o processo não seria apenas sobre dinheiro imediato, mas sobre a construção de um legado sustentável. Entre rumores de valores, cláusulas e potenciais impactos esportivos, a expectativa sobre a negociação crescia, transformando cada comentário em uma nova peça do quebra-cabeça. Enquanto isso, a torcida permanecia em suspense, debatendo possibilidades, sonhando com reforços e imaginando um Vasco competitivo novamente, capaz de disputar títulos nacionais e internacionais. A coletiva, marcada por emoção, detalhes contidos e uma narrativa cuidadosa, consolidou Pedrinho como porta-voz de uma mudança radical, deixando claro que o clube entrava em uma fase inédita, com repercussões que poderiam ecoar por anos em todo o futebol brasileiro, e não apenas nas arquibancadas ou na mídia esportiva. O efeito da coletiva de Pedrinho começou a se expandir de forma quase imediata pelas redes sociais, criando uma onda de especulação e debate que envolveu torcedores, comentaristas e investidores atentos. Cada comentário, cada vídeo compartilhado, parecia inflamar ainda mais a narrativa de que o Vasco estava prestes a protagonizar algo realmente histórico no futebol brasileiro. Entre rumores de valores milionários, possíveis mudanças na gestão do futebol e impactos diretos no elenco, a torcida começou a criar suas próprias histórias, imaginando reforços, novos patrocinadores e até parcerias internacionais. O clima de expectativa não se restringia apenas ao Rio de Janeiro, mas se espalhava por todo o país, fazendo com que clubes concorrentes, jornalistas e especialistas em mercado esportivo analisassem cada detalhe do anúncio, tentando antecipar consequências. Pedrinho, consciente do barulho que sua declaração causou, mantinha-se firme em seu discurso, lembrando que a venda da SAF não seria apenas um negócio, mas uma estratégia de longo prazo, capaz de garantir sustentabilidade, profissionalização e retorno para todos os envolvidos. A narrativa do presidente foi cuidadosamente construída para gerar confiança, reforçando que cada passo era calculado, estratégico e voltado para o futuro do Vasco, transformando o clube em um possível modelo para outras agremiações. Enquanto o burburinho crescia, surgiram inúmeras especulações sobre quem seriam os investidores por trás da operação, com nomes nacionais e internacionais circulando em podcasts, programas esportivos e grupos de WhatsApp. Alguns torcedores começaram a imaginar uma revolução completa na estrutura do Vasco,
com centros de treinamento modernizados, planejamento de categorias de base e investimento pesado no elenco profissional. As discussões nas redes sociais alternavam entre entusiasmo e desconfiança, com torcedores divididos entre acreditar na promessa de Pedrinho e temer que o clube perdesse sua essência histórica. Jornalistas especializados começaram a produzir conteúdos detalhando possíveis cenários, desde a valorização imediata do clube no mercado até impactos futuros em competições nacionais e internacionais. A atenção mediática crescia a cada minuto, e a venda da SAF passou a ser tratada como uma das transações mais aguardadas e comentadas do futebol brasileiro, reforçando o Vasco como protagonista de um momento que poderia mudar paradigmas. O presidente, por sua vez, aparecia cada vez mais como uma figura central nesse turbilhão, equilibrando emoção, estratégia e visão de longo prazo, sem revelar todos os detalhes, mantendo a aura de mistério que alimentava ainda mais o burburinho. A repercussão também começou a refletir dentro do elenco do Vasco, com jogadores e comissão técnica atentos aos comentários, rumores e possíveis mudanças na estrutura do clube. Alguns atletas se mostravam animados com a perspectiva de investimentos em infraestrutura e reforços, enquanto outros ponderavam sobre a instabilidade que uma venda desse porte poderia trazer. A comunicação interna passou a ser uma prioridade, e Pedrinho reforçou, em conversas privadas, que a SAF traria modernização e oportunidades, sem comprometer a identidade do clube ou o compromisso com a torcida. A narrativa de valorização do Vasco foi cuidadosamente construída, e o presidente passou a ser visto não apenas como gestor, mas como um visionário capaz de projetar o clube em um patamar internacional. Enquanto isso, as redes sociais continuavam fervendo, com análises sobre impactos financeiros, estratégicos e esportivos, tornando cada rumor uma peça importante no quebra-cabeça da maior venda de SAF do Brasil. A expectativa atingia níveis históricos, consolidando o momento como um divisor de águas que poderia influenciar o futuro do clube por décadas. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Além do elenco, a reação de outros clubes começou a gerar comentários curiosos e especulativos. Concorrentes passaram a acompanhar cada movimento do Vasco, analisando como a negociação poderia afetar o mercado, desde contratações até acordos comerciais. Especialistas em finanças esportivas destacavam que a venda da SAF, caso confirmada, poderia servir como modelo para outras agremiações, incentivando uma mudança estrutural significativa no futebol brasileiro. Pedrinho, em sua postura firme e emocionada, reforçava que o foco estava na construção de um clube sólido, moderno e competitivo, capaz de disputar títulos e gerar receita sustentável. A coletividade de torcedores, imprensa e profissionais do futebol transformou o anúncio em uma narrativa viva, com teorias, apostas e expectativas se multiplicando em tempo real. Cada entrevista, cada comentário, era analisado e interpretado como indício de uma estratégia ainda maior, reforçando a ideia de que o Vasco entrava em uma nova era, marcada por ousadia, inovação e risco calculado. A venda da SAF, portanto, não era apenas um negócio, mas um fenômeno que unia paixão, especulação e visão de futuro em uma narrativa emocionante e intensa. Enquanto o burburinho continuava, a mídia especializada passou a discutir cenários possíveis para a reorganização do Vasco, incluindo mudanças na diretoria, reforços de impacto e novos contratos comerciais. Cada detalhe levantado pelos rumores ganhava proporções gigantescas, com torcedores criando simulações, memes e análises aprofundadas sobre a dimensão da operação. Pedrinho, sempre cuidadoso, reforçava que cada decisão seria pautada por planejamento estratégico e sustentabilidade, evitando riscos que pudessem comprometer a integridade do clube. A expectativa se tornava quase palpável, com a torcida vivendo uma montanha-russa de emoções, transitando entre a ansiedade por novidades e a esperança de um futuro glorioso. Analistas e comentaristas passaram a tratar a venda da SAF como um divisor de águas, destacando que o Vasco poderia servir de exemplo para outros clubes que buscam modernização e profissionalização. O clima de rumor, emoção e especulação atingiu níveis máximos, transformando cada nova informação em uma pequena revolução, enquanto o presidente permanecia como figura central, conduzindo a narrativa com emoção, firmeza e visão estratégica, mantendo o público completamente atento a cada palavra e gesto.
No ápice do burburinho, torcedores começaram a imaginar um cenário em que o Vasco, revitalizado, poderia disputar títulos nacionais e internacionais com força e competitividade renovadas. O discurso de Pedrinho, carregado de emoção e visão, passou a ser interpretado como um símbolo de coragem e ousadia, despertando orgulho e expectativa em uma torcida que já vivia momentos de altos e baixos há décadas. Cada rumor sobre possíveis investidores, valores e impactos esportivos foi amplificado pelas redes sociais, transformando a venda da SAF em um fenômeno de narrativa coletiva, onde todos se tornavam parte da história em construção. A tensão, a emoção e a especulação criaram um clima quase cinematográfico, com torcedores debatendo cada detalhe, imaginando reforços e visualizando um Vasco fortalecido e moderno. A venda da SAF, que ainda dependia de confirmações formais, já se consolidava como um marco histórico, capaz de influenciar não apenas o futuro do clube, mas também de todo o futebol brasileiro, abrindo caminho para uma nova era de profissionalismo, investimento e visibilidade global, onde Pedrinho se colocava como protagonista de um momento que poderia ser lembrado por gerações. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.